Eu quero agradecer primeiramente ao embaixador João Mendes Pereira por nos receber aqui no Consulado Geral do Brasil e falar um pouco sobre como o consulado dá apoio ao empresário brasileiro que vem para os Estados Unidos. Olha, nós temos aqui um setor econômico de promoção comercial bastante ativo, que trabalha em pelo menos 4 vetores importantes, que é apoio à exportação de bens e serviços brasileiros, captação de investimentos aqui para o Brasil, que é uma demanda importante, e também apoio à internacionalização do capital brasileiro, que hoje é uma realidade. Muita gente, o Brasil está se abrindo cada vez mais para o mundo e as pessoas também procuram oportunidades no exterior em diferentes dimensões. E nós temos que nos preocupar com essa internacionalização do capital brasileiro, além de um quarto vetor importante, que é o fomento do turismo, não só apoio ao brasileiro que veio ao exterior, mas sobretudo tentar captar também maior turismo para o Brasil, que é uma fonte de recursos importante. Dentro de cada uma dessas dimensões, nós temos uma série de atividades específicas de apoio, não só na área de promoção comercial e clássica, mas também na interface que todo esse trabalho de apoio ao empreendedor brasileiro tem na área consular. Porque nós precisamos também dar o apoio a ele em termos de documentação, em vários sentidos, de procurações, etc. Então, nós procuramos trabalhar de forma integrada e coordenada os diferentes setores aqui do consulado para que efetivamente o empresário brasileiro possa ter um apoio, além de, evidentemente, uma articulação muito fina com entidades importantes como o Banco do Brasil Miami, Banco do Brasil Américas, as diferentes câmaras de comércio, as diferentes lideranças empresariais aqui na Flórida, enfim, uma variedade da Apex, propriamente dita, que também está aqui instalada na Flórida, mas com uma visão maior para todos os Estados Unidos. Enfim, buscamos de diferentes formas e sempre procurando inovar, aprimorar a nossa relação e tornar mais próximo esse contato entre o consulado geral nas suas diferentes áreas e o empreendedor brasileiro. Perfeitamente. O brasileiro residente, ele precisa em alguma instância ir para o Brasil para alguma documentação ou ele pode resolver tudo aqui? Em geral não, porque aqui no consulado nós podemos fornecer, dentro da nossa área de consular e de assistência a brasileiros, uma série de serviços, né? Por exemplo, emissão de passaportes, também alistamento militar, CPF, todo tipo de procuração pública e privada, vários outros tipos de atos notariais. O consulado, ele na verdade é um cartório, mas não é só um cartório, ele é também um ponto de representação do governo brasileiro em outro país, em apoio à comunidade brasileira. Essa é um pouco a sua circunscrição, digamos, clássica, né? Que o difere, por exemplo, de uma embaixada que tem a função de representação entre os governos. Nós aqui tratamos do apoio à comunidade brasileira. Maior parte, a grande maioria desses serviços são fornecidos aqui sem a necessidade de deslocamento para o Brasil e muitas vezes sem a necessidade de deslocamento, inclusive para o consulado. Pode ser solicitado via correio, como é o caso, por exemplo, de passaportes. Uhum. Aliás, eu tirei o meu via correio e funcionou muito bem. Funciona, nós estamos com um sistema bastante interessante que nós estamos tentando aprimorar nesse sentido. Conversei com alguns brasileiros que não estão 100% legalizados no país e eles têm o receio de comparecer ao consulado, fornecer algum dado como endereço, situação financeira e outros dados que eles possam com o medo do consulado vazar essa informação para o governo americano. Eu sei a resposta, mas isso é possível? Deixa eu lhe dizer, em primeiro lugar, brasileiro para nós é brasileiro e ponto. Não há qualificação. Somos todos iguais. Né? Então nós não fazemos nenhum tipo de qualificação. Não falo nem de discriminação, de qualquer qualificação. Não existe menos brasileiro ou mais brasileiro, mais amigo do consulado ou menos amigo do consulado. O que nós procuramos fazer aqui é tratar de forma desigual os desiguais na justa medida da sua desigualdade.
Porque eu tenho diferentes situações que enfrentar aqui e eu tenho que ter a sensibilidade, o bom senso para ver que numa determinada situação aquele consulente merece uma atenção diferenciada de um outro consulente que talvez não tenha a mesma necessidade naquele momento. É disso que eu falo, porque se eu tratar todos de forma igual, eu vou acabar criando uma desigualdade entre alguém que não tem todos os recursos, até físicos às vezes, para poder tomar suas providências, atestado de vida, um senhor de idade. Nós temos mecanismos que nós podemos fazer, ajudar a comunidade brasileira, e aí não se trata de privilégio nem nada. Então, quer dizer, tratar de maneira desigual os desiguais na justa medida da sua desigualdade. E todos são brasileiros. Ponto. Esse é o primeiro item. O segundo, que nós temos, nosso banco de dados não é compartilhado de forma alguma com ninguém fora do consulado, com ninguém. Então, e o terceiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, talvez seja até um chamamento à comunidade. Nós muito proximamente vamos retomar a emissão das carteiras de matrícula consular. E isso é muito importante. Por quê? Porque permite um diálogo mais rápido, mais próximo, uma estimativa da comunidade brasileira mais efetiva na região. E eu cito casos muito concretos. Nós sabemos que a Flórida passa, vez por outra, por problemas de clima, furacões e tudo. Nesses momentos mais difíceis, em que as pessoas procuram o consulado, se nós tivermos aqui o registro dessas pessoas, nós podemos prestar uma assistência mais imediata, uma ajuda melhor ao brasileiro. De forma que nós vamos muito proximamente divulgar o início da reemissão dessas carteiras, e eu estimulo a comunidade brasileira a se matricular, ficar mais próxima do consulado, vai nos ajudar, e isso é uma relação direta e exclusiva entre o consulado e o consulente.